Oi, professor Márcio falando com vocês aqui mais uma vez. Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu trouxe um livro para vocês, Os Trabalhadores do Mar, de Victor Hugo. Eu tô com dois livros aqui, dois exemplares, tá bom? Um e dois. Bom, esse livro vai falar sobre um período em que Victor Hugo ele estava exilado em uma ilha. Mas sabe aquelas histórias que parecem falar de um navio, mas na verdade falam da vida inteira de um ser humano? Pois é isso que Victor Hugo faz com esse livro, Os Trabalhadores do Mar. Esse livro, ele é um livro que fala sobre coragem, sobre solidão, sobre amor e principalmente sobre a luta da gente para não afundar. No mar? Não. Não afundar dentro de nós mesmos. Então, esse é um livro que ele tem aqui aproximadamente 185 páginas, ok? Opa, reformulando, 385 páginas, tá? E Victor Hugo, ele é o mesmo autor de Os Miseráveis, O Corcunda de Notre Dame, um francês muito, mas muito famoso aí pelas suas obras, pelas suas escritas. Então esse livro, Os Trabalhadores do Mar, ele vem trazer para nós uma reflexão. Que reflexão é essa, né? Uma reflexão de, será que realmente nós estamos lutando pelos nossos objetivos? Será que nós estamos lutando por aquilo que nós amamos? Pois quando Victor Hugo ele escreveu esse livro, ele estava exilado em uma ilha. Óbvio que ele estava cercado por água de todos os lados, né? Então, o que ele pensou? O que ele fez? Ao invés dele reclamar da vida, estou exilado, estou morando aqui, o maldoso do Napoleão não gostou daquilo que eu falei sobre ele, não. Ele era um cara além do seu tempo. Então, ao invés dele reclamar da vida, ele olhou para o mar e pensou: ok, já que eu não posso fugir dele, vou transformar esse mar em poesia. Vou trazer para a humanidade, vou levar para a humanidade uma história que possa transformar o seu ser, transformar quem você é. E ele realmente conseguiu. Então, o principal personagem é o mar, né, se a gente parar para pensar. Mas a história, ela acontece em uma ilha chamada Guernesey. É um lugar pequeno, é um lugar isolado, cheio de ventos, ondas bravas, que fica entre a França e a Inglaterra. Mas o mar ali não é só cenário, o mar é personagem. Lembra que no passado eu acreditava que o mar era tenebroso, que você seguir muito a fundo, você pode encontrar ali monstros, né? Então, nesse caso, o mar ele passa a ser o vilão. Ele é espelho. Olha só, e também é professor. Em que sentido vilão? Porque você não sabe com quem você está lidando. E que é o espelho? Que você vai se encontrar, vai se enxergar ali. E por que ele é um professor? Porque ele vai transformar, ele vai moldar a sua existência. Nesse caso, então, nós podemos falar que o mar, ele representa a vida. Às vezes calmo, às vezes violento, bonito, feio, mas também muito perigoso. Sabe aquele dia, como todos os dias, ou pelo menos a maior parte dos dias, tudo começa de uma forma bem tranquila e de repente tudo dá errado? Então, Victor Hugo, ele só trocou o trânsito e os boletos, né? Trocou a construção, a selva de pedras, por ondas e tempestades. Tá? E é aí que vai entrar um protagonista chamado Gilliatt. Gilliatt, ele é aquele cara diferente. Ele mora sozinho, trabalha com as próprias mãos. E o povo da vila acha que ele é meio bruxo, né? Sabe aquela pessoa que as pessoas não gostam muito, aquela pessoa que é mal falada na vila, aquele tipo de vizinho que é misterioso, que ninguém entende, mas aí todo mundo acaba inventando uma história sobre ele? Pois é.
Então, Giliad, a gente fala Giliad, né? Mas Giliad, ele é só um sujeito solitário. Tudo bem que ele é meio esquisito, mas ele carrega consigo uma coisa muito, mas muito importante. Ele tem um coração gigante. Ele é uma pessoa do bem, é uma pessoa que busca a justiça. Mas, no decorrer do livro, ele vai se apaixonar por Déruché, que é a sobrinha de um comerciante muito importante da ilha, que tem o maior navio da ilha, que é muito rico. Mas, um dia, o navio desse comerciante naufraga. Aí eu vou deixar para vocês lerem, para vocês saberem se esse navio naufragou de forma natural, ou se alguém criou, afundou esse navio, tá? Naufragou esse navio. Bom, então, dentro do navio tem uma máquina. E essa máquina é o motor do navio, ela é o símbolo do progresso, o orgulho do homem. Mas o navio, ele foi para um recife muito perigoso. E ninguém quer se meter lá. Adivinha quem se oferece para ir até lá? Quem? Aquele que as pessoas acham que é o esquisito, Giliad. Mas ele foi por um motivo. Ele não foi porque ele estava preocupado com o navio, que ele deveria devolver para o homem mais importante. Ele foi porque esse homem mais importante fez uma promessa, que quem conseguisse devolver o motor para ele, ele dava a mão da sua sobrinha em casamento. Então ele acredita que se recuperar a máquina, ele vai poder casar com a Déruché, aquela mulher por quem ele era muito, mas muito apaixonado. Bom, aí começa a aventura. É aí que vai começar a verdadeira batalha. E aí Giliad se lança ao mar, enfrenta tempestades, enfrenta o frio, enfrenta a fome e principalmente a solidão. Giliad, ele trabalha dia e noite, ele vai desmontando tudo o navio, vai fazendo isso tudo sozinho. E aí, nesse livro, acaba vindo uma cena que é a cena mais famosa, né? Vocês acreditam que Victor Hugo, ele colocou um polvo, exatamente isso, um polvo gigante para lutar contra Giliad, né? Ou Giliad lutar contra ele. Então, essa luta contra o polvo gigante é o que vai fazer que Giliad queira ainda mais reconquistar aquele motor. E olha só, não é coisa de filme de pirata, tá? É uma pura metáfora, ok? Por quê? Porque nesse sentido, o polvo, ele vai representar o medo. Cara, você está lidando com o desconhecido, com um animal gigante. Aí, se você vencê-lo, ele vai representar uma outra coisa. Ele vai representar o destino, porque você ultrapassou por aquele polvo gigante. Você conseguiu vencer o medo. E tudo aquilo que tenta sugar a gente, quando estamos quase vencendo, e a gente consegue. E se você já tentou manter a calma com alguma coisa que você não achou que fosse bom, você sabe o que é lutar contra o polvo da vida. Esse polvo da vida é o boleto que a gente tem que pagar, é o trânsito que a gente pega diariamente, aquela fechada que a gente recebe, aquele grito que o chefe dá na gente, aquele filho que não nos obedece. É isso. Então, é isso que o polvo representa. A luta constante, a luta diária. Imaginem você ter que vencer o medo e saber que ao vencer esse medo, você vai encontrar ali o seu destino. Né? Aí tem uma coisa interessante. Giliad vence, salva a máquina e volta para a ilha como verdadeiro herói. Mas, como toda história trágica, a maré vira contra ele. Gente, ele só foi nessa, ele só embarcou nessa porque ele era apaixonado por uma mulher. E ele falou, eu vou porque eu vou conquistar o amor daquela mulher. Eu vou fazer aquilo que ela quer. Eu vou casar com a mulher que é o grande amor da minha vida. Só que o final, ele dói. Mas ele nos ensina. Porque quando ele volta, ele descobre que Déruché, ela vai se casar
com outro homem, um pastor, uma pessoa do bem, mas que infelizmente não é ele. E ele tem todo o direito de reivindicar, porque o tio dela prometeu a mão dela em casamento no momento em que ela fosse, em que alguém conseguisse retornar com a máquina, né? Mas o que Gilead faz? Ele fala: puxa vida, voltei do mar, lutei contra o povo, venci, e eu não vou ter essa mulher para mim? Vou me vingar? Vou fazer drama? Não. É aí que ele mostra a grande valentia dele. Nada de drama, nada de vingança. E além do mais, ele ajuda o casal a fugir. Sabe para quê? Para que ela seja feliz com o grande amor dela. Olha a importância, olha a hombridade que ele tem. Só que temos um problema aí. Ele vai acabar ficando sozinho. E eu pergunto para vocês, você deixaria o seu grande amor ir com uma outra pessoa? Sabe o que isso significa? Que o amor liberta. Essa também é uma das mensagens a qual Victor Hugo ele busca demonstrar, né? Mas ele fica sozinho e ele vai até o mar. Ele senta numa pedra e espera a maré subir. E aí ele desaparece. Bom, a gente poderia falar que ele foi um grande vencedor, né, de tudo o que aconteceu na vida dele, mas no fim das contas, ele não conseguiu vencer a si próprio. Ele demonstrou coragem, ele demonstrou bravura, ele demonstrou justiça. Justiça ele demonstrou. Mas o fato dele ser engolido pelo mar também acabou demonstrando a fraqueza humana. Que nem sempre a gente vai saber lidar com isso. Então, isso acaba sendo triste, né? Mas também é bonito. Do ponto de vista do livro, Giliano perdeu. Ele se tornou parte daquilo que sempre enfrentou. Ou seja, enfrentou o medo, lutou pelo amor, até conseguir. E mesmo que ele não conseguiu ficar com a sua grande amada, ele conseguiu provar que o amor liberta. Isso é muito importante neste livro, Os Trabalhadores do Mar, de Victor Hugo. Esse livro ele passa uma grande mensagem. Aliás, né, Victor Hugo é um grande mesmo autor. As obras dele ficaram para a eternidade. Durante séculos, a gente vê muitos autores importantes responsáveis aí por frases ou pela sua própria vida, né, que demonstrou aí vencer os obstáculos. Já viram falar em Viktor Frankl, um filósofo do século XX? Aquele lá que foi para o campo de concentração. Ele dizia o seguinte, uma frase muito bonita dele: quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Cara, quantas vezes eu quis mudar o outro? Quantas vezes eu avisei. Meu coração sangrou. Isso eu tô falando de mim, tá? E chegou uma hora que eu pensei, eu tenho que mudar a mim. Eu não vou mudar o outro. Para eu não sofrer mais, eu não posso mais pensar no outro. Eu tenho que pensar em mim. Isso também está relacionado ao livro, tá? E foi isso que Giliad fez. Ele aceitou o mar e ele se tornou parte desse mar. Agora, o que Victor Hugo queria dizer? Victor Hugo, ele queria falar 3 coisas. Ele queria falar trabalho, amor e coragem. Era esse o foco. Haja vista que, se vocês lembram, que Victor Hugo, na vida real, ele estava isolado no mar, né? Então, o livro, ele se chama Os Trabalhadores do Mar por um motivo. Quando Victor Hugo estava lá na ilha, né, ele começou a perceber que o trabalho, para ele, era sagrado.
é o que dá dignidade ao ser humano. Giliar não é um rei, nem guerreiro. Mas sabe o que ele é? Ele é um herói. Sabe por quê? Porque ele trabalha com o que tem. E quando ele trabalha com o que tem, ele dá o melhor com aquilo que ele tem. No caso, eu sou professor. Eu dou o melhor sendo professor. Com aquilo que eu tenho. Porque faz o impossível acontecer. Segundo, é o amor. Não aquele amor de novela, mas aquele amor que aceita. Aquele amor que liberta. E principalmente não cobra. Como disse também um outro pensador chamado Erich Fromm, o amor imaturo diz: eu te amo porque preciso de você. E o amor maduro diz: se eu preciso de você, por que te amo? Ok? Então, eu te amo porque preciso de você é imaturo. Eu preciso de você porque eu te amo. Olha que coisa linda. E Giliar, ele amava de forma madura. Quando ele amava, era aquele amor singelo, aquele amor puro, mesmo sem ser amado de volta. Eu vou dar um exemplo para vocês, para quem é pai, para quem tem filhos. A gente não ama o nosso filho, mesmo sabendo que ele pode não nos amar? Porque o amor, ele floresce, ele nasce, ele brota, ele não depende do outro. O amor, ele vem dentro da gente. E o terceiro é a coragem. A coragem de enfrentar o mar, essas ondas brávias, de continuar lutando mesmo quando ninguém está vendo. Quanto de nós não fazemos isso? Claro, sendo pessoas corretas. Quantos não buscamos fazer como Giliad em Trabalhadores do Mar? Quantos não pensam assim? Quantos não fazem isso no dia a dia, independentemente do local do mundo onde você estiver? Se você está na Índia, se você está na Inglaterra, se você está no Brasil. Temos um outro pensador também que eu poderia citar aqui para vocês, muito importante, chamado Albert Camus, que é outro pensador do século XX, que dizia o seguinte: no meio do inverno, aprendi que havia em mim um verão invencível. Olha só, no meio da adversidade eu consegui superar aquilo que eu mais queria. E Giliad tinha essa versão dentro dele, mesmo cercado de tempestades. Albert Camus, no meio do inverno, aprendi que havia em mim um verão invencível. Isso é transformador. Isso é revolucionário. É por isso que esse livro, ele torna o nosso aprendizado, o meu eu, muito importante. Pensem na elegância com que Victor Hugo escreveu esse livro. Pensem na elegância em que ele lutou ondas bravas, porque quando ele escreveu esse livro, ele estava exilado, acreditando que ele iria morrer dentro daquela ilha, que ele não iria sair dali jamais. E mesmo assim ele encontrou um motivo para escrever, um motivo para trazer uma mensagem para a humanidade. Porque qual é a mensagem final desse livro? É que no fim das contas, os Trabalhadores do Mar, ele é um lembrete de que todo mundo tem um mar para enfrentar. O mar pode ser o seu trabalho, pode ser o medo, pode ser a ansiedade, ou simplesmente a vida. E se o mar da vida moderna, ele é feito talvez de boletos, né? De prédios, de prazos, de aluguéis, de café frio, de livros rasgados, de Wi-Fi caindo, de acabou a gasolina no meio da rua, ainda assim a lição é a mesma. O mar, ou no mar, você não pode parar de remar. E a vida ela é assim. Porque o mar é bravo, mas a gente também é. Percebam isso?
o quão importante é esse livro? Os Trabalhadores do Mar. O mar, ele é uma referência. Óbvio que não é sobre o mar que ele está falando. Olha que coisa maravilhosa. Será que vale a pena a gente ler esse livro? Será que vale a pena a gente refletir sobre isso? Tem uma frase de Einstein, Albert Einstein, sim, aquele da física. Mas também podemos dizer que ele era um baita filósofo, tá? Que ele dizia o seguinte: a vida é como andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio, é preciso continuar se movendo. Parado, aí eu continuo, né? Porque parado, até a água, ela não presta, né? E é isso que Gilliard continuou fazendo. Ele continuou se movendo até o fim, mesmo desaparecendo no mar. E ele deixou uma lição para todos nós. A lição é que lutar vale a pena. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém entenda, mesmo que no final não seja feliz. Porque o importante é continuar remando. Essa é a mensagem do livro de Os Trabalhadores do Mar. Se você já leu Os Miseráveis, amou. Se você já leu Corcunda de Notre Dame, amou. Pode ter certeza que esse livro aqui você também vai amar. Por falta de um, eu tenho dois. Tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Esse foi um review aí de um livro que eu admiro muito, né? E que a mensagem que nos dá para nós é que nós temos que continuar remando, independentemente das coisas que aconteçam, tá bom? Então, se você gostou, se você chegou até aqui, dê um like, se inscreva no meu canal, colabore aí para que eu consiga ter mais tempo também para ler mais, né? Por semana eu vou trazendo 1 ou 2 livros para vocês, tá? São livros que eu li durante toda a minha juventude, tá? Hoje eu estou com 45 anos, mas é isso, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado desse review. Quem não teve oportunidade de ler, leia. Tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Um beijo, um abraço do professor Ilmassa para vocês. Tchau, tchau, valeu!